Em João 1 e verso 4 diz: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Dá muito bem para entender que a vida está em Jesus, e que esta vida foi distribuída para todos os homens e também para todas as formas de animais. Em Eclesiastes 2 e 7, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Da forma como quer explicar a morte do corpo do homem, que o corpo volta ao pó e o espírito sobe para Deus, estaria fazendo uma separação após a morte. É como se fosse coalhar o leite, separando a massa do soro. O espírito volta para Deus? Sim, mas não quer dizer necessariamente e acreditar de uma forma ignorante e que foi condicionada por uma forma de religião em que não tem a aprovação das escrituras sagradas. O corpo volta ao pó porque nós vemos enterrar, e o espírito volta para Deus. Bem, se formos observar pelo lado plano, daria para entender que de imediato o espírito voltaria a Deus. Pronto. Aqui a expressão é resumida, não menciona a forma e o tempo. Estaria concretizado a ideia que o espírito seria algo transparente e invisível dentro do homem, vívido, que após a morte vai a Deus. Mas toda explicação pode ter outra explicação de uma forma não plana, mas de uma forma tridimensional ou quadridimensional. Bem, o espírito volta a Deus? Volta. Mas não quer dizer basicamente que é aquele invisível que está dentro do homem, em que de imediato a morte volta a Deus. Volta a Deus, mas pode existir o seu tempo para voltar a Deus. Se você entender que o homem nasce, vive e morre, e que espera o tempo necessário e vem a ressurreição, e que estes sentidos que estavam no homem de repente passa a ser um ser angelical, pronto, aí está a resposta. O espírito volta para Deus. O tempo para o espírito voltar a Deus não está dentro de nosso tempo, mas no tempo dele. Se existe um espírito dentro do homem, tipo fantasma ou algo vivo, que quando morre o seu corpo, o seu sistema físico, ele continua vivo, desta forma é uma grande contradição. Não teria necessidade da ressurreição, pois esta morte e este espírito, ou fantasma, ou alma, que sai do homem que é vivo e continua vivendo, dispensaria a ressurreição de Jesus neste homem. Em João 13, e o verso 30, parte B, para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Por que o homem não poderia ir agora com ele? Porque é um ser humano, está no seu princípio de vida, um protótipo da vida. Seria necessário passar pela ressurreição. Se esta possibilidade do homem ir com ele fosse de imediato a morte, ele diria: após vocês morrer, vocês vão para onde eu estou. Mas ele deixou bem claro: para onde eu vou, vós não podeis ir. Em outra palavra, ele diz: voltarei e vos levarei para mim mesmo. Esta é a resposta certa de entender que é na volta do Cristo e na ressurreição dos salvos que estes estarão para sempre no Senhor, no formato de um ser igual aos anjos. Não é a morte o fator importante para o homem ir, e nem o fator da separação do corpo e desse suposto espírito. A morte, ela justifica uma parada de um sistema, de uma forma de ser. Em Eclesiastes 2:16, parte B: porquanto de tudo, nos dias futuros, total esquecimento haverá, e como morre o sábio, assim morre o tolo. Se existisse no homem esta reserva, em que muitos dizem que após a morte ele estaria consciente e lembrando de todos os fatos, aqui seria bem claro em não dizer total esquecimento haverá. Por quê? Morrendo o corpo e tendo esquecimento, mas teria este substituto em que saberia de alguma coisa. Em Eclesiastes 3:19, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais, e lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade.
Aqui é bem claro, se o homem fosse algo especial em relação ao restante das vidas dos animais, falaria mais alguma coisa a respeito. Porque é de entender que no próprio homem não existe nada especial em relação ao restante das vidas. Mas o que existe, na verdade, para o homem é um projeto de Deus na pessoa de Jesus Cristo para a ressurreição de todos aqueles que nele creem. Em Eclesiastes 9:5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Aqui, para quem gosta de entender e ter uma mente clara, que se existisse alguma forma de lembrança após a morte, não falaria por completo entregue ao esquecimento, mas mencionaria este substituto que diz que está dentro do homem, que ele carregaria o conhecimento e as lembranças de tudo que lhe aconteceu. Mas isto não é motivo de desesperar e pensar que o nosso projeto é igual aos animais, mas aos seres humanos, criado no mesmo aspecto dos animais, com vantagens e desvantagens, mas o que escapa aí é o projeto de Deus. A sua intenção de criar grandes quantidades de exércitos angelicais, e os homens também é um desejo de Deus, que estes que vivam de forma justas e buscando a compreensão e a obediência nos planos de Deus para que as suas vidas sejam aproveitadas, mas na ressurreição. Para nós acreditarmos que o homem viverá para sempre e que há algo diferente dos animais, não há necessidades em atribuir a espírito invisível ou alma penada, ou algo vivo que está dentro de nós, ou que o espírito entra no feto, ou que continuarmos vivos após a morte, devido a acreditar que nascemos para não morrer. A ressurreição de Jesus, no sentido dos homens, é o fato básico de aceitarmos e acreditarmos nele. Se o homem de alguma forma continuar vivo, elétrico, tangível, consciente após a morte, é desnecessário a ressurreição. Ou seja, esta ressurreição seria uma grande contradição. Quando Jesus disse, o corpo para nada aproveita, é o espírito que vivifica, dá a entender que o interesse de Deus não é na máquina humana. Vivificar quer dizer despertar, acordar, tornar a viver, ressuscitar. Se o espírito do homem continuasse tangível após a morte, Jesus diria assim, é o espírito que vive. Mas a expressão é o espírito que vivifica. O homem tem espírito? Dá para entender que o espírito do homem passa por 3 fases. Primeira, seu conjunto de sentidos fabricados pela máquina humana. Segundo, a escrita de Deus através de seus livros que conserva os sentidos e o ego do indivíduo. Em Apocalipse 20, verso 12, parte B, diz, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Aqui dá para entender claramente que estes livros de Deus são os registros dos homens, que registram os sentidos dos homens. Estas informações nos livros de Deus, ou softwares de Deus, permanecem em nosso tempo real até a terceira e última fase do espírito do homem, a ressurreição, que torna o indivíduo um ser eterno de igualdade aos anjos. A primeira fase do espírito do homem é seu princípio de surgimento, formado pela genética e o cérebro, formado pela matéria orgânica que entra em decomposição, novamente entra em outro estado em que aproveita a matéria para alimentar e sustentar as formas de vidas. Como o interesse de Deus na forma humana é elevá-lo a ser angelical, ele cuida dos registros. Morrendo o homem, morre por completo o corpo e os sentidos, e não há nada de especial que o deixe vivificado após a morte. É justamente estes registros dos livros que guardam informações para a fase final, a ressurreição. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Se ele é a vida dos homens, portanto, esta vida não está no homem, mas nele. Quando disse que é a ressurreição, deixa bem claro que
haverá um despertar dos sentidos e do ego humano, mas num aspecto bastante diferente da primeira fase. Quando fala de um novo tabernáculo, está referindo à fase final, um ser angelical que não estará mais sujeito à morte. Eu acredito profundamente na ressurreição de Jesus sobre mim, e não que haja intermediários vivos até esta vivificação ou ressurreição. Temos que atribuir tudo a Ele e não a nós mesmos. Se atribuirmos que a vida está dentro de nós, estamos descartando que a vida está nele. Portanto, é Ele que nos dá a vida, mesmo após a morte. Se o homem morrer e não existir um plano externo formado por alguma inteligência e interesse, ele desaparece para sempre, como acontece com todas as formas de vidas. Deus criou o homem para viver para sempre? Sim, mas não quer dizer basicamente que após sua morte, este suposto espírito esteja vivo até a ressurreição. Como é formado o espírito do ser humano? Bem, para termos um raciocínio lógico, vou fazer algumas perguntas. O homem tem consciência? Sim. Deus tem consciência? Sim. Os animais têm consciência? Não. Os animais praticam justiça? Não. O homem pratica justiça? Sim. Deus pratica justiça? Sim. Os animais pensam? Não. O homem pensa? Sim. Deus pensa? Sim, apesar que de uma forma diferente. Os animais são inteligentes? Não. O homem é inteligente? Sim. Deus é inteligente? Sim. Bem, existem muito mais outros sentidos que o homem tem que não existem nos animais comuns. Consciência, inteligência, tecnologia, razão, moral, caráter e muitos outros sentidos em que os animais não têm. Portanto, é fácil entender. O espírito do homem são os sentidos nobres que estão acima de todas as formas de vidas comuns. Ele nasce na genética e é físico tão quanto a genética. Ele é produzido pelo corpo e o cérebro. Ele é um tipo de espírito psicológico, provisório e que são copiados pelo sistema do próprio Deus. Neste espírito humano psicológico, tem os sensores de contato com Deus, com as hostes infernais e estão prontos para as fases seguintes. A importância desse espírito psicológico do homem não está na sua morte, mas enquanto ele vive. A parte seguinte é por conta de Deus. Vamos chamar este espírito psicológico de chip. Este é formado por inteira integridade na formação do homem e faz parte inseparável dele enquanto vive. Se deu para entender, todo este conjunto de sentidos que existe no ser humano, que não existe nos animais comuns, em conjunto com seu ego no centro, forma o espírito do homem, mas de uma forma administrada pelo cérebro físico. Morrendo este cérebro, todos os sentidos param de funcionar. Se você entende que este espírito é o sopro de Deus de forma literal, então Deus respira oxigênio. Na verdade, esta interpretação é uma forma de linguagem antropomórfica. Quando é formado o feto, e se este espírito vem de outra parte, então há duas identidades no homem. E aí estamos admitindo a encarnação. A única encarnação que houve na humanidade foi o próprio Cristo encarnado no corpo de Jesus. Se atribuir que este suposto espírito aparece junto à fecundação, desta forma, todas as formas de vidas teriam um espírito semelhante aos homens. Na genética, é impossível encaixar um algo extra que a codificação genética não entenda. São os exageros extravagados das ignorantes interpretações que causam a incredulidade e o ateísmo. Não há necessidades de enfeites para acreditar em Deus e seus projetos.
O homem é um composto de si mesmo, gerado por informação genética dos pais. Este projeto de Deus é completo para sua intenção final, pois o complemento dos segmentos está no seu cofre. Suponhamos que ele mude de ideia e não mais ressuscite os homens, suas vidas foram somente o tempo que viveram, e nem história se encontrará, da mesma forma que as vidas comuns.